Queridos e queridas, a gente vai falar sobre NOx agora, ok? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o NOx, que é a abreviação para número de oxidação, e a gente vai entender um pouco como nas ligações químicas as cargas dos elementos se comportam, né? Existem várias formas da gente ver e entender como é que o NOx funciona, a gente vai para a parte bem prática, tudo bem? Por definição, a gente pode falar que o NOx significa a carga que os elementos vão apresentar nas ligações. Lembrando que nas ligações químicas a gente tem as de caráter iônico e covalente, basicamente, a gente não vai falar de ligações metálicas aqui. E na ligação iônica, o interessante era que o composto, por ser iônico, ele já apresentava cargas reais, uma vez que o cátion era formado por perder elétrons e o ânion era formado por ganhar elétrons. Então, um elemento literalmente perdia sua carga, ele ficava seu elétron, ele ficava positivo, e um elemento ganhava elétrons e ficava negativo. Para compostos que apresentam, então, ligação iônica, a gente fala que a carga deles é real. Realmente houve uma troca de elétrons onde formou compostos positivos e negativos. Só que em vez de falar carga agora, a gente vai falar NOx, ok? É a nova forma da gente abordar as cargas das ligações. Já nas ligações covalentes, por exemplo, a gente tinha uma ligação de compartilhamento, onde esse compartilhamento de elétrons era uma troca ali, né? Só que não uma transferência completa, era uma troca conjunta dos dois, onde os elétrons pertenciam ao mesmo elemento. Só que nesse caso, a gente tem que lembrar que a ligação covalente, ela não tem uma perda e um recebimento de elétrons. Por ser uma troca, os dois elementos têm ali aquela região de pareamento, mas eles têm eletronegatividades diferentes. Por ter eletronegatividade diferente, alguns compostos acabam tendo um caráter mais positivo e mais negativo, onde essa troca de cargas aí vai ser desigual dependendo da ligação. Então, em ligações covalentes, a carga não é uma carga real, porque não houve efetivamente um composto que ganhou ou perdeu elétrons. E tem um composto que é mais atraente, ou seja, mais eletronegativo, e um composto menos atraente, menos eletronegativo. No caso de ligação covalente, a gente fala que é uma carga aparente. Aquele composto ali, aquele elemento está aparentemente mais positivo e mais negativo, embora não seja a carga oficial deles, como nos compostos iônicos. Por exemplo, um paralelo entre os dois. NaCl, cloreto de sódio, é um composto iônico porque é formado por sódio e cloro, metal a metal. Olhando na tabela periódica, eu já adiantei aqui a gente analisa que a eletronegatividade do sódio é 0,9 e a eletronegatividade do cloro é 3. Com isso, a gente sabe que essa diferença de eletronegatividade é bem alta. Com isso, o cloro, por ser muito mais eletronegativo, ele tem uma altíssima capacidade de atrair o elétron para ele, tão alta a ponto dele virar um ânion, vira o Cl-. E esse Cl-, que é a carga que o cloro assume, a partir de agora, então, a gente fala que vai ser o NOx do cloro. Lembrando que se o cloro ficou negativo, Cl-, o sódio perdeu esse elétron e virou Na+. A gente já viu isso aqui na aula de ligações, né? A diferença é que agora essa ligação vai ser chamada de NOx. Essa carga apresentada vai ser o NOx. Então a gente fala que o NOx, o número de oxidação do sódio é +1. O número de oxidação do cloro é -1. O que a gente já falava nas ligações químicas, iônicas e covalentes, agora a gente vai dar um número para isso efetivamente, ok? Agora, no caso de ligações covalentes, eu peguei um composto semelhante na sua estrutura, ainda um composto com dois elementos, só que a composição é completamente diferente. HCl é um composto de caráter covalente, né? E a ligação aqui ela é por compartilhamento e não por doação. A diferença de eletronegatividade também vai dar diferente. Enquanto o hidrogênio é 2,1 e o cloro é 3, existe aqui uma diferença de cargas na ligação. Por quê? Como o hidrogênio é menos eletronegativo e o cloro é mais, existe uma preferência do cloro pelas ligações. É como se o cabo de guerra tivesse uma desigualdade ali. O cloro, por ser mais eletronegativo, ele atrai mais a carga, além das dele, também as do hidrogênio. Fazendo então com que 3 sendo a eletronegatividade do cloro e 2,1 sendo a do hidrogênio, essa diferença aqui, se você fizer a conta comigo, dá 0,9. Ou seja, 0,9 é a intensidade com que o cloro atrai a carga para si. Ele não chega a ganhar o elétron do hidrogênio, como aconteceu no caso do NaCl. Ele fica com uma carga aparentemente negativa, enquanto o hidrogênio fica com uma carga aparentemente positiva. Esse sinalzinho é para diferenciar uma ligação iônica de uma carga aparente. Então, a gente vai dar um número para essa carga aparente aqui. Aparentemente, o cloro é -1. Então, a gente vai dar um número para isso. -1, a gente vai chamar de -1 mesmo. Carga aparente do hidrogênio aqui, por ter perdido carga, ele vai ficar +1. E esse agora vai ser o sinal.
o número do hidrogênio. Repare que mais 1 e menos 1 é o mesmo número, só que o significado deles nesse caso é diferente. O mais 1 aqui do sódio significa que o NOx dele é mais 1, porque ele é um cátion. Aqui o hidrogênio também é mais, o NOx dele também é mais 1, mas é porque ele não é ainda um cátion, ele é um composto que na ligação química tem uma mais baixa eletronegatividade. Na prática o númerozinho é a mesma coisa, mas o significado químico é diferente. A mesma coisa para os cloros, embora seja menos 1, existe uma explicação química diferente para como a gente chega nesses mesmos valores. Pegando alguns compostos um pouco mais complexinhos, umas moléculas mais bem armadas, a gente pode, por exemplo, pensar na água, onde você tem duas ligações químicas para analisar. Vamos devagar. O oxigênio na tabela periódica tem eletronegatividade 3,5, enquanto o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. Existe uma diferença, o oxigênio é um composto bem eletronegativo, um dos mais eletronegativos da tabela periódica, e ele é bem mais expressivamente forte na atração de elétrons do que o hidrogênio. Então, assim como existe uma certa interação do cloro em puxar mais os elétrons do que o hidrogênio, isso também vai acontecer aqui para a água. O oxigênio ele é mais eletronegativo, ele puxa mais a densidade de carga de ligação para ele, tudo bem? Ou seja, ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nessa ligação, nesse cabo de guerra, a diferença, se você reparar aqui, vai dar o suficiente para falar que é como se o O ficasse mais negativo e o hidrogênio ficasse mais positivo. Deixa eu anotar isso aqui então. Ó, o O nessa ligação está assumindo a sua carga negativa e o hidrogênio está assumindo a sua carga positiva. Tudo bem? Só que tem que lembrar que aqui também existe uma outra ligação, o OH. Então a gente vai ter que pensar a mesma coisa. A carga do oxigênio sobre o hidrogênio faz ele ser menos nessa ligação, enquanto o hidrogênio vai ser mais. Então o que eu posso dizer? Que o hidrogênio vai apresentar uma carga aparente mais 1, tanto esse quanto esse. Então essa carga aparente, que eu vou chamar de NOx, o NOx do hidrogênio é mais 1, assim como a gente acabou de fazer no caso do HCl. Mas já no caso do oxigênio da água, cada vez que ele ficou menos 1, ele foi agregando uma carga, mais uma nova carga, uma nova carga. Esse menos 1 e esse menos 1 dá uma carga total aqui em volta do oxigênio, menos 2. Então a gente vai falar que o NOx do oxigênio, a carga que ele vai apresentar é menos 2 por causa do somatório das carguinhas de todas as ligações. No caso do CO2, por exemplo, carbono e oxigênio, existe uma diferença aqui, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, vai dar 1, e o oxigênio ele é mais eletronegativo que o C. Só que repare que eu tenho uma ligação dupla agora. Ou seja, o oxigênio ele atrai os elétrons duas vezes, ou seja, é um par numa ligação e tem um par na outra ligação. Então eu vou fazer duas vezes, ó. Na ligação de cima, em comparação a O e carbono, o O é menos e o carbono é mais. Na ligação de baixo, o O é menos de novo e o carbono é mais de novo. Então repare que o oxigênio, cada vez que você tem uma ligação covalente, vai fazer uma atração. Isso que a gente estava fazendo para a água, para o HCl, eu ainda estou fazendo para o CO2. Mas repare que no caso do CO desse lado, vai acontecer a mesma coisa. Nessa ligação de cima, o carbono fica positivo e o O fica negativo, carbono positivo e O negativo. Com isso, então, a gente vê que esses dois oxigênios, eles apresentam o mesmo ambiente químico, a mesma impressão geral total. Esse oxigênio está com duas cargas negativas somadas. O NOx do oxigênio, então, menos 2. Enquanto você repara agora que no caso do carbono, o somatório de cargas que ele tem em volta dele, ou seja, olhando todas as ligações e a carga que ele está apresentando, a carga aparente do carbono agora vai ser mais 1, 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 mais 1. Então a carga total aparente que o carbono apresenta para a gente vai ser mais 4. E é o que a gente chama do NOx do carbono, tudo bem? Inclusive, a troca de cargas, né, nesse caso, como não são compostos iônicos, ela dá 0. Faz todo sentido, ó. Menos 2 para o O, menos 2 para o O, dá menos 4 no total. O carbono, mais 4. Então, menos 4 mais 4, 0. Aqui a gente tem os dois hidrogênios positivos, mais 1, e o O negativo, menos 2. Então, se você soma a carga total, o NOx da molécula como um todo, não sendo um composto iônico, é claro, é sempre 0. É uma forma da gente conferir se a gente acertou. Vou fazer aqui da molécula de SO2, por exemplo. A gente vai ter que prestar atenção aqui que o O também tem uma ligação dupla, então a gente vai ter que fazer aqui diferente. Lembrando que no caso do SO2, essa ligação entre SO é uma ligação chamada de dativa ou coordenada. E na ligação dativa, o empréstimo dos elétrons é só pela via do enxofre. Não vai ter uma troca entre O e S, vai ser só o enxofre que dá o par de elétrons.
Então tem que lembrar disso. Vou fazer devagarzinho essa parte e devagarzinho essa parte aqui. Nessa ligação covalente normal, dupla aqui, a gente vai ter o O menos 1, o O menos 1 em cada ligação e o enxofre na ligação de cima mais 1 e na ligação de baixo mais 1. Ok? Isso a gente já viu parecido com o CO2. Agora aqui tem que lembrar que, por ser uma ligação dativa, a ligação aqui ela faz com que os dois elétrons sejam do enxofre para o O. Então o O não tem um elétron dele e o elétron do S nessa troca para a gente fazer igual a gente fez aqui. O O ele não trocou elétrons com enxofre, ele só recebeu. Então essa ligação química indica que ele recebeu um parzinho de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Então aqui eu vou colocar 2 para ele, dizendo que ele recebeu esses 2 elétrons, menos 2. Então, eu vou ter que indicar que o enxofre doou esses 2 elétrons. Então, eu vou colocar aqui nesse caso, mais 2. Ou seja, nesse caso, da ligação dativa especificamente, a troca foi total do elétron do enxofre para o O, fazendo com que a carga total do oxigênio seja menos 2 aqui, menos 2 aqui. O NOx do oxigênio, menos 2. E no caso do enxofre, eu vou fazer esse mais 2 aqui, que foram os 2 elétrons da dativa, mais esse. Então, o enxofre aqui vai ser mais 4. E a gente tem NOxes com valores semelhantes, mas a explicação do SO2 e do CO2 são explicações bem diferentes, ok? A gente vai ter novos vídeos sobre o NOx, a gente espera que você acompanhe. Valeu! Pronto.